Amém? Glória a Deus. Fique de pé mais uma vez, igreja. Coloque a mão no teu coração. Amém? Coloque a mão no teu coração essa noite. Dê permissão para que o Espírito Santo de Deus fale contigo nesse lugar, amém? Começa a falar com Ele. Pai bendito, Pai amado, nós rendemos graças ao Senhor essa noite, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, ouvindo a Tua palavra, a palavra que liberta, que transforma, palavra que traz vida e vida em abundância, Senhor, palavra que restaura, palavra que nos dá um propósito para a nossa vida, que nos coloca no caminho de um destino no qual o Senhor planejou para nós, que nos traz para a plenitude do Teu Espírito Santo, Deus. Uma palavra que, desde o princípio, Senhor, nos trouxe um significado, apontando sempre para Jesus Cristo, que viria como um filho unigênito morrer naquela cruz por cada um que está aqui nesse lugar, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Deus, porque essa graça, esse favor que nós não merecíamos nos alcançou, que essa verdade nos libertou e nos trouxe para mais perto do Senhor. Diga assim essa noite: eu sou grato a Ti, Jesus, porque a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia me alcançou, amém? E eu posso dizer essa noite, diga assim: eu sou livre em Cristo Jesus, para viver a plenitude do Espírito, daquilo que Ele tem preparado para a minha vida, amém? Glória a Deus. Você pode sentar dando um glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus essa noite, amém? Diga assim: eu vou viver na plenitude do Espírito Santo de Deus. Quero café, varão, amém? Irmão, só falar, cadê o Raoni? Ele saiu aqui? Raoni, irmãos, que casamento abençoado. Quem esteve lá no casamento? Irmãos, teve entrada, teve buffet, teve café, teve tudo de bom, teve música boa, irmãos, e teve o principal, que foi a presença de Deus. Aquele lugar estava um lugar de paz, de amor de Cristo. Irmãos do céu, o povo não queria nem ir embora. E quem que não queria ir embora? O povo da Avivar, né? Os jovens da Avivar não queriam ir embora, pastor. Diga: Deus é bom. Abra sua Bíblia no texto de João 1,14. O tema do nosso mês: graça e verdade, vivendo a plenitude de Cristo. Abra João 1,14. Aqueles que abriram, dão glória a Deus, amém? Pega na mão do teu irmão aí do teu lado aí, sacode ele aí e diga assim: irmão, não dorme, irmão, Deus quer falar contigo essa noite, amém? Permita que o Espírito Santo fale ao teu coração essa noite, em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Diga: unigênito do Pai. Diga: Jesus habitou entre nós e habita entre nós ainda hoje, porque Ele ressuscitou, Ele não morreu, Ele está entre nós. O Verbo se fez carne. A Bíblia, ela fala nos 4 primeiros evangelhos da Bíblia. João, ele começa o evangelho falando de uma forma diferente. O primeiro evangelista ali, o primeiro apóstolo, Mateus, ele fala da genealogia de Jesus. Logo depois vem Marcos, que fala dos seus feitos. Logo depois vem Lucas, que fala da sua humanidade. Mas agora vem João, o discípulo amado, aquele que encostava no peito de Jesus. E João, ele começa falando da eternidade, de algo no qual o Senhor preparou para nós, de onde o Senhor veio. Ele veio de um lugar para nos mostrar esse lugar, para apontar o lugar para aqueles que nele creem.
Existe um lugar preparado para a tua vida, irmãos, e nesse lugar não há choro, nesse lugar não há desespero, não há tristeza, e o Senhor, Ele nos ensina nessa terra a passarmos por coisas, para nos prepararmos e entendermos que naquele lugar não haverá nada disso. Por isso que Ele nos ensina, Ele aponta para nós dizendo: ei, se tu está triste, eu vou mandar fora a tristeza e transformar a alegria. Se tu estás ansioso, eu vou arrancar fora e trazer alegria para o teu coração. Se tu está passando por problema, eu vou te ensinar a passar por esse deserto e vou apontar um caminho melhor para você. Por isso que Jesus, Ele precisou vir para nos apresentar um lugar que nós não conhecíamos, e que muitos de nós ainda hoje não conhecemos, porque passamos por problemas onde há solução na verdade, na palavra, mas ainda assim, muitas das vezes decidimos continuar caminhando por aquele caminho. Olha para o teu irmão e fala assim: existe um caminho bom para a tua vida. Diga: e esse caminho, ele é a verdade, Ele é a vida, e só há um caminho a chegar ao Pai, a ser por Ele, e se chama Jesus. Fala para Ele: Jesus. E a Bíblia começa falando aqui: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui João, ele usa no grego o termo logos, que para os gregos significa a razão suprema que governa o universo. Diga: Jesus, Ele governa todas as coisas. E aqui João, ele une isso: o Logos se fez carne, o Deus invisível se tornou visível. Por isso que hoje, irmão, quando tu está passando por um problema, ainda que tu não veja Jesus aqui face a face, você crê, porque o verbo se fez carne, amém? A eternidade pisou na terra para nos mostrar que existe alguém que pode nos apontar e nos ressignificar para um destino no qual o diabo tentou roubar da tua vida, da tua casa, da tua família. Quantas pessoas chegaram na casa do Senhor nesse lugar sem um destino, sem uma palavra de conforto, sem uma palavra que apontasse para um lugar, mas você entendeu que aqui nesse lugar, Deus, Ele iria ressignificar a tua vida e dizer: ei, meu filho, o que você viveu lá fora vai ficar lá fora, porque o que eu tenho para você aqui nesse lugar é um tempo novo de Deus para a tua vida. É como diz a palavra do Senhor: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não é tu sentado no conforto da tua casa assistindo uma Netflix, não. É quando você pisa no Santo dos Santos e entende que em outro lugar você não vai conseguir mais viver. É quando você entende que na casa do Senhor há pão, irmão, há vinho, há vida plena nesse lugar. Eu estava falando ontem algo que eu trabalhei em um evento, e eu achei algo tão lindo, bispa. Ontem eu estava numa igreja, até falei, pastor Lídio, uma igreja católica, pregando, trabalhando com fotografia e filmagem, e o padre parecia um pastor pregando, e a igreja estava avivada, pastor Milton, e eu falei assim: meu Deus, nós precisamos aprender muito com tantas coisas, porque nós não estamos conseguindo às vezes viver na plenitude do Espírito. E a mesma palavra que o Raul deu, foi ontem que ele pregou lá. E ele ainda falava assim: eu sou o bom pastor, eu sou o pastor das ovelhas dessa casa. E eu vi um avivamento tão grande naquelas pessoas, clamando o nome de Jesus, clamando o nome do Senhor. Eu falei: Deus, nós precisamos aprender a viver uma plenitude do Espírito. Porque olha para a cara do teu irmão, tenta discernir a cara dele essa noite, e tenta ver que problema será que ele tem passado, para estar às vezes com essa carinha fechada. Mas agora dá um sorriso aí para o teu irmão. Mostra que a alegria do Senhor está sobre a tua vida, e que você vive essa plenitude do Espírito. Eu dei esse exemplo, irmãos, porque nós precisamos muitas das vezes enxergar coisas que muitas das vezes nós deixamos de enxergar, bispa. Nós queremos que às vezes uma alegria seja derramada sobre a tua vida, onde eu muitas das vezes não estou vivendo essa alegria. Eu quero às vezes que você viva Jesus, mas às vezes eu não estou vivendo Jesus. Eu quero às vezes que você tenha amor, mas eu não estou tendo amor na minha vida. Como que eu quero que manifeste algo sobre a vida de alguém, se eu não estou vivendo aquela verdade na minha vida? Eu consigo entregar um remédio para o pastor Milton, se eu experimentei daquele remédio, eu sei que aquele remédio é bom. Eu consigo falar de amor para você, se eu experimentei o amor de Jesus, eu sei que esse amor é bom. Você consegue entender isso, irmão? Dá um glória a Deus. E Jesus é Deus vestido de humanidade. A voz do céu agora começou a falar a linguagem da terra. Ele se manifestou, aleluia, e Ele veio cheio de graça e cheio de verdade para a nossa vida. A verdade do Senhor quer ser derramada sobre a tua casa, sobre a tua vida. Não é a tua verdade, irmãos.
A gente vive num tempo onde cada um tem sua verdade, onde há uma discussão entre um casal, e às vezes vem falar diante do pastor Elídio e fala: pastor, mas aconteceu isso, a minha verdade. Aí a mulher vai e fala a verdade dela. Aí o pastor Elídio, que eu já conheço, fala: epa, mas tem uma outra verdade aí, ó, que é a verdade de Deus, e é essa verdade que precisa prevalecer. Porque enquanto eu discutir a minha verdade e o outro discutir a verdade dele, nunca nós vamos entrar no consenso. Sempre vai haver uma discórdia dentro de uma casa, de um filho com o pai, de um pai com o filho. Porque hoje em dia nós estamos vivendo uma geração, gente do céu, às vezes meu filho, que vai fazer 4 anos ainda, bispa, às vezes ele acha que ele sabe das coisas. Ele fala: papai é desse jeito. Eu disse: Mateus não é desse jeito. Papai é desse jeito. Mateus não é desse jeito. Ele teima comigo. E os jovens de hoje em dia, não daqui dessa igreja, glória a Deus, cadê o jovem, a juventude avivada? Os jovens aqui não, mas muitos jovens lá fora estão vivendo a sua verdade e entrando em cena, às vezes afrontando os pais, afrontando uma mãe, não ouvindo os bons conselhos de um pai. E por isso que muitas vezes nós caímos ainda adultos também no declínio, porque nós não ouvimos o bom conselho do nosso Pai, que se chama Deus Todo-Poderoso, aquele que deu seu único Filho Jesus para morrer e perecer por nós e nos dar a vida eterna. Olha para o teu irmão e fala assim: começa a escutar os bons conselhos do teu Pai do céu, aquele que te chamou para uma vida plena. João escreve algo que nenhum outro evangelho ousou afirmar: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, diga cheio de graça, e cheio de verdade. E aqui a gente vê duas palavras que unindo elas se tornam uma só, porque é o resumo do caráter de Jesus Cristo. Graça, e diga verdade. Não são atributos isolados, irmãos. São 2 atributos do mesmo amor, de um mesmo homem que pereceu e padeceu naquela cruz, a graça e a verdade que te alcançou. Olha para o teu irmão, olha para ele aí, irmãos. Será que ele merecia essa graça? Será que ele merecia esse amor? Será que ele merecia um filho que não tinha um pecado, morrer numa cruz por ele? Será que ele merecia, irmãos? Eu não merecia, nenhum de nós merecíamos. Mas ainda assim, ele pagou um preço naquela cruz, para morrer por mim e por você. Ele era o Deus perfeito, que revelou a justiça e o amor do Pai, sobre todos agora que nele creem, não perecessem mais, mas agora tivessem o favor imerecido, e tivessem acesso à vida eterna. Você tem acesso a uma vida eterna, irmãos? Amém? No Antigo Testamento, se a gente for começar a observar, a graça era a sombra de uma promessa, A graça, ela vinha manifestada em lapejos através da vida de algum homem. Da vida de Moisés, Deus falava: eu achei graça em Moisés. Na vida de Noé, na vida de Moisés, ele pediu essa graça. Ela se manifestava na vida dos homens. E para mim poder ter o acesso à graça de Deus, a um favor de Deus, eu precisava chegar a uma pessoa. Eu não tinha um acesso direto a Deus, irmãos. Imagina só você amar tanto a Deus, mas você ter que marcar uma agenda com alguém para ter acesso a Deus, pastora. Porque Deus, ele estava na vida de uma pessoa, se manifestava na vida de uma pessoa, e eu só tinha acesso a Deus se eu chegasse a uma pessoa. Como eu dissesse: meu Deus, eu preciso tanto de Deus, preciso tanto falar de Deus, mas eu preciso falar com a profeta ali, com a sacerdotisa ali, com a bispa Kelly, porque só ela nesse período agora, essa geração tem acesso. Aí eu vou tentar lá e mando um WhatsApp, ela diz: está sem tempo, não tem hora, não tem como marcar, a agenda está cheia o mês todo, pastor Elídio. E o pastor Elídio, pastor Milton, parece, até a cor, até a cor idêntico, irmão gêmeos, separados na maternidade. E eu precisava ter esse acesso a Deus somente através da vida de uma pessoa. Mas a palavra do Senhor disse lá em Êxodo 33:13 assim: se achei graça aos teus olhos, mostra-me a tua glória. Mas ali no Antigo Testamento, aquele povo precisou viver isso por anos e anos. E a resposta ela foi adiada até no livro de João 1,14, porque só quando a graça se fez carne, a glória de Deus pôde habitar entre nós através de Jesus Cristo.
Através de Jesus a glória se manifestou sobre nossas vidas. E hoje você pode ter acesso, aleluia. Em Moisés a graça era buscada, em Cristo a graça se manifestou através de Jesus Cristo. Você tem acesso, irmãos. Você não precisa falar assim: eu quero falar com Deus, com Jesus. Não, você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem acesso ao Pai através desse Espírito que vive dentro de você. Coloca a mão no teu coração e diga assim: obrigado, Jesus, porque o Espírito Santo vive dentro de mim. Tito capítulo 2, versículo 11, você pode abrir, Tito 2, 11, abre aí, mídia. Diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Diga assim para o teu irmão: ela se manifestou sobre a tua vida. Olha para o outro lado, diga: ela se manifestou sobre a tua vida. Antes da cruz, a graça era só uma promessa, irmãos. Na cruz ela se tornou uma pessoa que se chama Jesus. E depois da cruz, ela se tornou uma presença plena sobre a tua vida. Todos os dias, você pode clamar ao Senhor no teu acordar. Nós temos um hábito lá em casa, todos os dias. A gente chega lá em casa, a primeira coisa que a gente faz, nós três, eu, Carol e Mateus, a gente fala: bom dia, Jesus. Aí o Mateus chegou na oração aqui semana passada, e ele estava observando a gente orando. Ele falou: nossa mamãe, vocês falam muito. E ele queria assim, vocês falam demais. Aí disse: então Mateus, começa a orar aí também, vamos lá. E Mateus, ele só sabe orar uma coisa, irmão: só agradecer pela comida, que o menino gosta de comer, pela mãe, pelo pai e pelo irmão, e pelo trabalho do papai. Aí ele estava orando assim: ora aí meu filho, ora do teu jeito. Aí ele orou: papai do céu, abençoa a mamãe, abençoa o papai, abençoa o João, abençoa a nossa família. E ele falou assim: e me ensina a orar, Jesus. Meu Deus. Aí eu sou todo chorão, já começo a chorar. Esse, meu Deus, meu filho, que bênção. Jesus vai te ensinar a orar. Conversa com Ele. Conversa com Ele. Sabe o que é isso, irmão? É você entender que existe uma presença que você carrega dentro de você. E nos teus problemas e momentos mais difíceis que você passa, você tem alguém para te ouvir. E não é aquele alguém que você vai ligar para o teu amigo e desabafar sobre um casamento falido, e ela vai dizer assim: larga logo, acabou. Não, é alguém que vai te dar conselhos e vai dizer: ainda tem jeito, ainda tem restauração, ainda tem alegria para essa tristeza, ainda tem um remédio para essa ansiedade que você tanto sofre antecipadamente, por esses problemas que a tua casa passa hoje, que às vezes você acha que não tem solução. Olha para o teu irmão e diga assim: tem solução, e se chama Jesus. E essa graça nos alcançou. A graça, ela não é permissão para continuar no pecado, mas é poder para não ser mais escravo dele. Você não é mais escravo do pecado que você cometia, não. Você não é mais escravo das tuas atitudes, do teu eu, do teu querer, da tua vontade. Não, irmãos. A irmã Ivete, ela fala, quando ela chegou aqui na igreja, eu acho lindo o testemunho dela, de onde Deus tirou ela, da vida que ela vivia, daquilo que ela queria comentar. E quando ela conheceu Jesus, ela falou: não sou mais escravo daquilo, porque agora ela vive a plenitude do Espírito Santo. Você precisa viver essa plenitude todos os dias. Não é momento de culto não, irmãos. Não é aquela capa de crente que você: meu Deus, que roupa eu vou vestir de crente hoje para ir para a igreja. E você vai lá querendo colocar a melhor roupa para as pessoas verem que você é crente. Não, não é isso, irmão. Deus, Ele quer tirar uma capa de você, para que você venha verdadeiramente. Pode ter o sapato mais velhinho, não importa. Pode ter o vestido que você usou durante 5 anos. Esses dias a minha esposa estava com um vestido, aquela falou: esse vestido, essa bata eu ganhei quando eu tinha 11 anos. 11 anos? Parece nova, irmã. Essas vestes de santidade a gente precisa colocar todos os dias na nossa vida. É umas vestes que não importa a roupa que você esteja usando, não importa se está com perfume, sem perfume, não importa se tem maquiagem ou não tem maquiagem, porque o que distingue você, o que define você, não é o que você veste, não é o que você carrega de dinheiro, não é tua conta bancária, não é o carro do ano que você tem, não, irmãos, é a presença do Espírito Santo na tua vida. Glória a Deus.
A graça não é um tudo bem, não. Sabe aquele crente perguntando, pastor Milton, está tudo bem? Aí pastor Milton, não está não. Aí eu vou falar, tá bom, vou orar por você. Não, a graça é que ele diz assim, vem cá meu filho, deixa eu te abraçar, eu vou pagar um preço com você. Eu vou estar contigo nessa luta. É aquela que vai te dar um destino, te empurrar para longe. Aleluia. E a verdade, irmãos, pergunta para o teu irmão, você sabe o que é a verdade, irmão? Olha para o outro lado, faz essa pergunta aí para ele também. Deixa eu tomar um café, senão vai esfriar aqui, irmão. Esse café aqui é top, da fazenda do José. Levanta a mão aí, José. Provei esse café hoje, eu disse, esse café está diferente, José. Ele falou que ele comprou um café gourmet para a igreja, gourmetizado. Meu Deus, é top ou não é, irmã Mariane? O gosto não está diferenciado hoje, irmãos. Não é chafé, irmãos. É café, original isso aqui, viu? Sabor do céu, da glória. A Bíblia diz em João 14,6. Abra a Bíblia em João 14,6. Diz a palavra do Senhor, eu sou, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo pastor Elídio, é isso? Ninguém vem ao Pai senão pelo pastor Milton, pela bispa Kelly. Não, diga, ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. A Bíblia já diz, eu sou o caminho e a verdade, Jesus é a verdade. No Éden o homem acreditou na mentira, vocês serão como Deus, a serpente enganou o homem, mentiu para o homem. Mas a cruz, Deus se fez como homem para desmentir a serpente, aleluia, e restaurar a imagem perdida. A verdade, ela traz de volta, ela restaura a tua identidade, irmãos. A tua identidade, quando você estava na mentira, no pecado, o diabo mostrou quem tu era. Sabe, irmãos, tinha um tempo da minha vida que eu queria fazer sucesso, bispa. Meu Deus. Aí teve uma época que eu me vestia só como roqueiro, porque eu pensava, eu vou fazer sucesso com uma banda de rock. Aí eu criei aquela identidade para mim, pintava a unha de preto. Ai meu Deus do céu. Pintava os cílios de preto aqui, ó, fazia aquela marquinha aqui, pastor. Parecia um emo. E ia para os shows, bispa, e arrebentava lá, e o pessoal gritava. E por um tempo eu achei que a minha identidade era aquela, Samuel. Eu era um roqueiro, eu iria fazer sucesso com aquilo. Eu iria abençoar um dia a minha casa com aquilo. A minha casa ia ser uma bênção, porque eu ia fazer sucesso. Aí teve um outro tempo da minha vida que eu já queria ser sertanejo, irmão. Aí já usava umas camisas mais assim quadriculava. Cantava imitando Bruno e Marrone nas festas. Aí ia lá, cantava e o povo lá bebia, gritava. E a minha identidade por um tempo era aquela que eu criei. A identidade no qual eu achava que agora para o meio sertanejo eu iria fazer sucesso. Aí vinham as propostas. Porque o mundo é assim, irmãos. O diabo ele age através de uma enganação, de uma mentira para a tua vida. Às vezes aquilo que tu acha que é sonho de Deus para a tua vida, meu irmão, é enganação do diabo para te levar para a ruína. Quantos sonhos você sonhou que você percebeu no decorrer da tua vida que não era sonho de Deus para a tua vida? Até que um dia eu viajando, fazendo show, arrebentando, fui numa igreja, entrei na igreja e descobri a minha verdadeira identidade. E nunca mais eu saí daquele lugar. Porque como diz aquela canção, que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, irmãos. Você pode ir para onde for para se esconder dos irmãozinhos da igreja, para se esconder do pastor, para se esconder do teu líder, mas você não se esconde do Senhor Jesus, porque Ele está em todo lugar. Você não se esconde daquele que te chamou primeiro, daquele que te chamou primeiro. Você não vai se esconder do Espírito Santo de Jesus Cristo, porque tudo Ele vê, Ele sabe para o caminho que tu caminha. Ainda que tu ande no vale da sombra da morte, irmãos,
O Senhor, Ele te vê e Ele te enxerga, e Ele sabe o lugar no qual você pertence. Levante tua mão essa noite, igreja, e diga: eu pertenço a esse lugar, eu pertenço ao Senhor Jesus, eu pertenço à tua casa, eu pertenço ao Deus Todo-Poderoso. Você precisa declarar todos os dias isso na tua vida, em nome de Jesus. E sabe, irmãos, e muitas das vezes eu fui humilhado na minha vida, por causa dessa identidade que eu queria carregar. Porque o diabo é assim, irmãos. Ele te aponta para um lugar, mas lá na frente ele te humilha. Agora para o teu irmão, diga assim: Jesus não humilha. Diga assim: Jesus, Ele liberta. Diga para o teu irmão do outro lado, diga: Jesus não humilha, irmãos. Jesus, Ele liberta. Porque a Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 8,38 diz: pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a liberdade do Senhor está nesse lugar, irmãos. Pode ir para qualquer outro lugar quando você sair daqui. Pode se deleitar nos teus pecados quando você sair daqui. Mas entenda uma coisa: uma vida plena e verdadeira você só vai encontrar na presença do Senhor Jesus, não em outro lugar. Eu estava falando com o pastor Milton ali, ó. O Raoni estava contando aqui o testemunho, eu falando, tudo Deus estava falando com ele. E às vezes nós não entendemos, irmãos. Deus, quando trancou todos os empréstimos, era Deus falando: confia em mim, acredita em mim, espera em mim, porque quem vai entrar com a provisão sou eu, não é o banco, irmãos. Não é o banco que entra com a provisão para pagar tuas contas, te lançando o empréstimo, não é isso não. Porque na verdade você vai ter mais conta para pagar. Mas é aquele que já pagou um preço pela tua vida. E não foi preço de qualquer forma. Diga para o teu irmão: foi preço de sangue. E é uma liberdade que nasce da dor do confronto, irmãos. A dor do confronto precisa vir para a tua vida. Sabe, irmãos, tem pessoas que eu conheço da minha família que hoje, com 17 anos, está sendo confrontado. Está sendo difícil, pastora, porque nunca foi confrontado. Nunca falou não pode, meu filho. Nunca falou não deve. E é por isso que muito crente está assim hoje, crente mimado dentro da igreja, irmãos. Porque tem líderes que só fala: vai ficar tudo bem, vai passar, meu filho, vai passar, vai, quando tu estiver com Jesus. E às vezes, se preciso for, passando no deserto, irmãos. Porque é no deserto que Deus, Ele forja um crente vitorioso, em nome de Jesus. Até Jesus precisou passar pelo deserto. Por que eu não vou passar? Por que tu não vai? Pergunta para o teu irmão e fala assim para ele: por que tu não vai passar, irmão? Diga assim: tu vai passar. Mas agora olha nos olhos dele e diga assim para ele: mas vai passar. Tu vai passar, mas vai passar. Essa luta vai passar, irmãos. Em nome de Jesus. Hebreus 4,12 diz, abre aí Hebreus 4,12, em nome de Jesus. Dá uma glória a Deus, irmão. Tem gente aí, tem crente aqui em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Amém? Essa espada ela corta, mas ela cura também, irmão. Ela sangra, mas ela sara também, aleluia. Ela derruba, mas ela levanta também. A palavra do Senhor, ela precisa vir de confronto para a tua vida, para te mostrar assim: está errado, mas vai ficar tudo certo. Está difícil, mas vai se tornar leve, porque o meu jugo é leve e suave para a tua vida. Amém? É fazer você entender que às vezes você passa por lutas que é necessário você passar, irmão. Ou você pensa que pastor, que líder, que bispo não passa também por luta. Pensa que você, meu Deus, é só maravilha, só chega lá em cima e prega e dá glória a Deus e aleluia. Meu irmão, antes da palavra ser lançada, ela precisa cortar aqui também, né não, bispo? E como dói. Quando Jesus ele olhou aquela mulher samaritana, em nome de Jesus, ele revelou o passado daquela mulher: 5 maridos, um relacionamento quebrado. Mas não foi para envergonhar aquela mulher, porque a palavra ela não vem para envergonhar, irmãos. Mas foi para mostrar para o coração daquela mulher, em nome de Jesus, que existia uma sede dentro dela, e ela não sabia de onde vinha essa sede.
E Jesus, ele lança naquele momento para aquela mulher: se tu soubesses, lá em João 4,10, quem te pede de beber? Olha para o teu irmão e fala assim: se tu soubesse, irmãos, quem te pede de beber? Olha com fé para ele, fala: se tu soubesse, aponta o dedo assim com o dedinho de profeta na vida do teu irmão. Se tu soubesse, irmãos, quem te pede de beber? Ah, se tu soubesse. Se você soubesse a verdade que está diante de você, irmãos, se você soubesse quem é esse Jesus, a mentira, ela perderia o poder sobre você. Não é a mentira às vezes que sai da tua boca, mas é a mentira que é lançada sobre a tua vida, dizendo às vezes quem tu é. Ih, derrotado. Filho de peixe, peixinho é. Dizia muito isso na minha vida no passado, pastor Assinário. E o meu pai já se foi, mas o meu pai infelizmente não tinha sido bom pai. Falava: filho de peixe, peixinho é. Totozinho, porque meu pai era gordinho e eu pequenininho, gordinho, esfomeado, pastor Milton, meu Deus do céu. O meu pai foi o primeiro a inventar o açaí que vendem aqui hoje, irmãos. Lá na minha terra, o açaí, ele não é que nem o açaí daqui. É o açaí puro, Alexandre. E é com farinha, e é com açúcar, com camarão seco, com peixe frito. Coisa doida, né? Mas só que tinha um dilema lá em São Luís. Falava assim, ó: não toma açaí com leite, nem bate com fruta, nem manga, porque senão você vai morrer. Aí os mais velhos falavam isso. E meu pai, esfomeado, fazia aquela mistura toda. E o esfomeado filho ia lá e comia junto. E minha avó falava: meu filho, tu vai morrer, vai passar mal. A minha avó morta de preocupada. E eu era parecido com ele nos gestos, mas não na atitude. E quando eu cresci, conheci Jesus, eu disse assim: eu não sou filho de peixe não, eu não sou peixinho. Olha para o teu irmão e diga assim: nós somos leões, porque nós somos filhos do leão da tribo de Judá. Do leão da tribo de Judá. Você não é filho de peixe não, você não é peixinho não, irmão. Você é leão. Você é leão, irmão. Fala para o teu irmão: eu sou leão. Fala assim: uau, para o teu irmão. Diga: Deus é bom. Diga: Jesus está nesse lugar. Glória a Deus, irmãos. E Ele está nesse lugar, e Ele é todo poderoso. E Ele nos trouxe para uma plenitude. Já vou encerrar aqui, o pastor Elidio vai vir com a parte da ceia. A plenitude, irmão, sabe o que é? O que o homem perdeu. Diga assim: o que o homem perdeu. Faz melhor, coloca assim a mão no teu coração, diga assim: o que eu perdi. Diga: Cristo me devolveu. Diga: Cristo restaurou. O que nós perdemos como homem, aquilo que desde o princípio era de direito nosso, lá no Éden, quando Deus deu todas aquelas coisas para Adão, irmãos. Adão era só para descansar na rede, tinha frutinha. Era só pegar aqui, ó, pá, e comer, se deliciar. O que Adão perdeu, irmãos, Cristo devolveu para nós. Diga: obrigado, Jesus. Quando o homem caiu, ele caiu também na plenitude. Ele perdeu a comunhão, ele perdeu o propósito, ele perdeu a identidade. Mas Cristo veio trazer de volta, aleluia, o homem de volta à origem. Jesus, diga: Jesus, Ele me trouxe de volta ao plano original. Aleluia. Colossenses 2, 9 e 10 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, estais perfeito nele. A palavra plenitude no grego é pleroma, o que significa completo, cheio, até transbordar. A plenitude de Cristo é o estado de alguém que não vive mais das sobras do mundo, mas da suficiência de Deus. Você não vive de sobra, irmãos. Você não vive de sobra, você vive da plenitude de Deus. Esse testemunho que o Raoni falou aqui, irmãos, é para você entender que Deus é dono do ouro e da prata. Nós precisamos viver essa plenitude. Aí ele falou 78 mil, irmão. Aí o pessoal: meu Deus do céu, irmão, o que é 78 mil para Jesus? O que é 78? Ele realiza sonhos, irmãos. Não era o dinheiro, era um sonho de um casal, amém? Que estava lindo, maravilhoso. E eu pude contemplar a glória de Deus naquele lugar. Um sonho sendo realizado, irmãos. Qual o teu sonho? Pergunta para o teu irmão: qual o teu sonho, irmãos? Fala para ele assim: parou de sonhar por quê?
Quando vivemos em Cristo, aleluia, Ele cura, a graça cura nossas feridas, a verdade alinha o nosso caminho, aleluia, e a plenitude nos coloca de volta do propósito de Deus. Existe propósito para a tua vida. O teu propósito é acordar segunda-feira, vai trabalhar, ganhar um salário e volta para casa, aí vai terça-feira na célula, quinta-feira na igreja, no culto, domingo no culto e volta, e a mesma rotina. Não, meu irmão, viver na plenitude não é isso, é saber que existe algo melhor para você preparado, é saber que existe, que você pode ser boca de Deus nessa terra, que você pode abençoar pessoas, que você pode ser instrumento de Deus nesse lugar, irmãos. Eu tenho um exemplo para dar aqui de duas pessoas, a Verônica e o Samuel. Levanta a mão aí. Irmãos, essa igreja é muito grata a vocês. Muito grata, irmãos. Sabe por quê? Porque vocês nunca disseram não quando era para fazer algo para o Senhor. Nunca houve um não. Eu nunca vi um não da boca do Samuel. Eu nunca vi um não da boca da Verônica. Eu um dia precisei em São Paulo comprar uns equipamentos para mim. E eu falei com o Samuel. Ele falou: eu vou contigo, mano. Daquele jeito dele. Mora lá, meu brother. Mora. Demorou, meu irmão. Vamos lá na quebrada, tá ligado? Vamos lá na quebrada. Ele foi comigo lá, irmãos. Em São Paulo, ele foi lá. Tem até testemunho dentro do carro lá. O povo lá atribulado, hein, Samuel? Eu ofereci carona daquele blá blá cá. E veio um povo que não era crente, irmãos, só falando do que não devia falar. Conversando entre eles. E eu e Samuel calado dentro do carro. E quando a gente chega em Poços de Caldas, o moço que saiu do carro, eu falei quem a gente era, a igreja que a gente era. E a forma que foi manifesto Jesus nas nossas vidas naquele carro. O moço, ele teve uma imagem diferente do que era o cristianismo, através do testemunho que nós demos ali dentro. Então, irmãos, seja um exemplo. Olha para o teu irmão e diga assim: seja exemplo. Diga: nós precisamos ser exemplo de Cristo para essa geração. Quando alguém te chamar e dizer: vem orar, irmãos. Quais são os dias de oração na igreja? Domingo. Que horas, irmão? Fala para o teu irmão: 9h30 da manhã, 7h30 da manhã. E é 16h30. Se o irmão te convidar, fala: eu vou, irmãos. Sabe por quê? Porque isso é o melhor para a tua vida, irmãos. Um tempo de consagração, de unidade com o Senhor. E Deus, Ele te chamou, aleluia, para um chamado de reconciliação com Deus. A graça que restaura e a verdade que transforma. Eu quero encerrar logo em seguida, chamar o pastor Elídio, num texto que está em 2 Coríntios 5, 18, 19, abre aí, mídia. 2 Coríntios 5, 18, 19, diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, em nome de Jesus. Reconciliação, sabe o que significa, irmãos? Tornar a ter o mesmo valor, restaurar a harmonia que havia se perdido. Sabe, irmãos, há casamentos que perderam o brilho, há ministérios que perderam até o fogo do Espírito Santo, há corações que perderam a paz do dia a dia, diante das lutas que você vive. Mas hoje o Espírito Santo diz algo poderoso para a tua vida. Olha para o teu irmão e diga assim: essa noite, o Senhor Jesus está trazendo a reconciliação entre você e Deus, entre você e a verdade, entre você e o seu chamado, em nome de Jesus. A graça, ela cura relacionamentos, irmãos. A verdade, ela reconstrói identidade. E a plenitude de Deus, diga plenitude, ela me dá um destino, ela me reposiciona e restaura o propósito de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé essa noite, em nome de Jesus? Coloca aí a mão no teu coração essa noite. E eu queria que essa noite fosse uma noite de palavras verdadeiras, não para o irmão, mas para Jesus. Você falando: Jesus, eu quero me reconciliar contigo essa noite. Nós queremos nos reconciliar com o Senhor. Sabe, irmãos, porque quando eu me reconcilio com Jesus, eu posso viver uma vida plena com aquelas pessoas que estão ao meu redor. Eu posso viver uma verdade de Cristo, pastor Elídio, com pessoas que eu tinha perdido a harmonia. Algo poderoso o pastor Elídio, ele falou hoje aqui na oração.
que muitas das vezes nós não entendemos, irmãos. A verdade, ela vem para nos reconciliar com o próximo, com o irmão. Não é para viver uma vida de fingimento. Não é você dizer que ama e virar as costas para o teu irmão. Não é você dizer que perdoa e você simplesmente não virar e não querer ter um relacionamento com ele, com aquela pessoa. Diga assim: Deus é um Deus, diga, de relacionamentos. Ele veio para restaurar relacionamentos, primeiro com ele, irmãos. Primeiro com Deus. Nós nos restauramos com ele, para que a gente tenha uma vida restaurada com o irmão do nosso lado. Sabe, irmão, você precisa amar, porque se lá no céu ele for teu vizinho, glória a Deus, dá um glória a Deus, irmãos. Como que tu não quer se relacionar com ele na terra e quer morar com ele no céu? Isso não existe. Amém? Coloca a mão no teu coração e fala: Senhor Jesus, essa noite eu te peço perdão pelas vezes que eu machuquei o meu amigo Espírito Santo. Diga: pelas vezes que eu agi de uma forma inconsequente. Diga: pelas vezes que eu machuquei o meu irmão com palavras, com atitudes. Pelas vezes que eu não consegui